Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa primeira aula ao vivo tete a tete. Por favor, né, vamos nos encontrar porque eu tô morrendo de saudade de vocês, tá? Não vou expor slides agora nesse primeiro momento, porque nós vamos ter essa aula ao vivo. Depois eu preparo os slidezinhos e mando para vocês, tá? Mas a gente vai começar então o nosso segundo bimestre. Nós já demos uma pincelada no que nós vamos ver nessa apostila, que é a Escola Literária do Trovadorismo. A apostila deu uma reviravolta aqui e ela voltou, né? Ela foi condensada, eu não sabia, tá? Porque ela é nova, esse ano ela deu uma retificada. Mas ela deu uma invertida do negócio. Ela falou, quis especificar cada gênero textual e seus elementos, tá? Então aqui nós vamos falar só da poesia. Quando nós falamos, eu já falei um pouquinho, já tem lá, né, nos slides que eu mostrei para vocês os tipos de poesia. E nós vamos trabalhar um pouquinho o elemento de cada um, cada elemento dentro da poesia, tá? Nós sabemos que a poesia ela é colocada em versos, né, linhas curtas, e em blocos que são chamadas de estrofe. Cada linha de um verso, cada linha de um poema é chamado de verso. Cada bloquinho é chamado de estrofe, certo? E dentro deles nós temos os elementos que o compõem, tá? Ali na primeira página, na página 5 da apostila, nós temos um verso de Eucanaã, tá? Ele traz bem essa questão do ritmo, das assonâncias, das aliterações, que tudo isso nós vamos ver, tá certo? Então, ali ó, nós temos quantos bloquinhos? 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, ou seja, eu tenho 5 estrofes. Se eu for contar cada versinho aqui, é cada linha de cada estrofe. Então, cada estrofe tem quatro versos, com exceção do último que tem apenas 3 versos, tá? Então, a poesia, ela tem ritmo. Lembram que a gente viu o gênero lírico? O gênero lírico é composto, ele está dentro sempre da poesia, porque a poesia é musicalizada, né? O lírico veio do instrumento, nome, né? Veio lira, veio do instrumento chamado lira, por isso, né? Ele chamou de lírico, mas, tá, gente, não quer dizer que a musicalidade, saiu o instrumento, saiu a musicalidade a musicalidade ficou nas rimas, ficou nas assonâncias, nas aliterações, e é o que nós vamos ver agora, tá? Então, aqui nós vimos lá na página 7, a composição de um poema, que é a estrutura do texto poético, tá? Então, ali ele é composto por versos e estrofes. Versos é cada linha de um poema e as estrofes são cada bloquinho de um poema, tá bom? Depois, dentro da poesia, como eu falei para vocês, que ela é musicalizada, ela é ritmada, né? Ela tem os sonoros, ok? Então, os sons se dá através de alguns recursos, né? Como o ritmo, tá? O ritmo, ele tem, né? A gente aqui não sabe recitar um poema e não sabe entender, mas cada poeta de cada escola literária, quando ele quer enfatizar alguma coisa, no tipo lá Gonçalves Dias, quando ele fala do Juca Pirama, porque fala de um guerreiro, é a história de um guerreiro escrito em versos, tá? Como se tornou um guerreiro, né? E aí, de um guerreiro. E aí, quando ele faz o som, a última sílaba tônica, a última sílaba é sempre tônica, para dar o batido do tambor, tá? Então, o ritmo do poema, ele é todo assim, ó, sabe? Se nós colocarmos de fato as palavras como elas têm que ser, ele vai dar esse ritmo aqui, ó, o ritmo de tambor, né? Sou tupi guerreiro, tupi, nananana, nasci. Ele sempre vai colocar no último, a última sílaba tônica do verso inteiro. Então, as átonas e as tônicas é que vão dando esse ritmo. Átonas, as mais fracas, enquanto as tônicas, as mais fortes. Então, ele vai dar esse ritmo ao poema, né?
Depois, dentro desse ritmo, nós temos a classificação. Ó, aqui nós temos um poeminho, ó. De manhã eu escureço, de dia atardo. De tarde anoiteço, de noite ardo. Então, essas palavrinhas que estão em destaque ali no poema de Vinícius de Moraes, ela dá esse ritmo ao poema. São as sílabas fortes, né? As sílabas tônicas, né? Como eu falei do Tupi, do Juca Piama, lá do Gonçalves Dias, ele dá o som, ele quer colocar a sílaba forte lá na última para dar esse som do atabaque lá do índio, tá? Aqui já não, vocês podem perceber que ele coloca meio que no meio, né? Em meados, assim, de todo o verso. Qual é a finalidade dele? Não sei. Nós estamos falando de Vinícius de Moraes, segunda geração do modernismo, então são versos livres. Ele, né, trabalha da forma que ele quer, ele já passou por todas as fases da literatura, então deixa que eu escrevo do jeito que eu quero, é assim, segunda geração modernista. Depois nós temos as rimas. A rima ainda para dar mais musicalidade ao poema, tá? Então a rima é a semelhança de sons em versos diferentes ou entre palavras nos versos. Pode ser tanto ao final quanto no meio, tá? Ali nós temos nós temos o verso de Camões, que diz assim, ó, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, a classificação das rimas que eles estão colocando aqui, ó, que vocês podem ver ali ao ladinho, A, B, B, A, certo? Pode ver, ó, ver rima com doer, né? Sente rima com descontente. Então, olha só, fica A, B, B, todas as estrofes são iguais. Nós estamos falando de um soneto clássico de Camões, tá? Depois, ó, vontade rima com lealdade. E vencedor, onde é que está o próximo C? Vencedor rima com favor. Foi lá para a última estrofe. Então, num soneto, por exemplo, as duas últimas estrofes, elas vão se conversar, tá? As rimas, elas vão estar sempre se conversando. A metrificação eu vou deixar para a gente ir falando quando nós nos encontrarmos, porque eu preciso que vocês prestem atenção. Eu não cobro prova, não cobro nada, mas quando a gente fala em escansão, nós falamos em metrificação, é a separação de sílabas poéticas, tá? Mas aí a gente deixa para depois, ok? E voltamos, então, para os sons, a assonância e a aliteração, tá? A assonância e a aliteração, a gente tem como a repetição da vogal, da mesma vogal na mesma estrofe, ou a de consoantes. Então, ali, ó, a repetição de sons vocálicos nós chamamos de assonância. Já a repetição de sons consonantais nós chamamos de aliteração. Então, ali nós percebemos ali no versinho ao lado, quem nunca viu a flor, a faca e a fera, quem nunca viu a flor, a faca e a fera, olha só, a flor, a faca e a fera, podem rir, tá? É assim mesmo. Olha só, isso, naquele verso ali eu tenho uma aliteração perfeita, tá? Porque eu repito, ó, flor, flor, faca, fera. Então, ele faz esse som, tá? Depois, a C-cedilha, né, também faz essa brincadeira, o som de, né, enfim, a gente percebe isso em faz, capaz, né, o som do Z também, nós temos uma literação. Então, o poema, o que prevalece, nós vamos ter os dois, mas o que prevalece, o que está mais em evidência é a literação, tá? O som das vogais. Lá na página 12, tá, gente? Nós temos a classificação dos versos. Nós temos os versos metrificados, que são engessados, como soneto, ele é um verso engessado, porque ele é uma fórmula. Lembram lá no outro slide que eu mandei para vocês,
e falava sobre os gêneros literários. Então, ali, o soneto, ele é composto de 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. Então, eu posso dizer que é uma fórmula, tá? O soneto é uma fórmula. Então, ele está ali e tem que ser ele é todo metrificado, ele tem todas as rimas parelhadas, né? Ele é engessado. Versos livres é quando eu não tenho isso. Eu posso colocar um verso de 10 sílabas poéticas, outro de 2 sílabas poéticas. Eu não preciso ter. Olha lá o Vinícius de Moraes, lá na página que a gente viu anteriormente. Ó, lá na página 9. Um verso tá maior do que o outro, vocês estão vendo ali? Versos livres, tá? Lá no primeiro poema também é versos livres. Eu não tenho um gesso, não tenho um gesso ali para um molde, né? Vamos dizer assim. E os versos brancos são os versos que não apresentam rimas. Quando eu falo versos brancos, não apresentam rimas. Quando eu falo em versos livres, é quando eu não tenho essa preocupação em ter as sílabas poéticas regulares. Elas não são regulares, tá? Então, gente, sobre o nosso gênero poético, é só isso por enquanto. Não vou me prolongar, já são 11 minutos de aula, tá? Depois nós vamos vendo os elementos dos outros gêneros textuais. Para agora, na nossa aula online, eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho aquele poeminha de Ferraz, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre esses elementos. Não quero que vocês coloquem ele como importantinho, porque eu não vou cobrar em prova, tá? Só deixem assim. E tranquilo, tá certo? Fechou? Fechou? Então eu tô esperando vocês pra nossa salinha virtual, tá bom, gente? Beijinho e até!